Boa noite a cada um dos senhores. Estamos aqui para, no dia de hoje, falar de mais um Febrasgo Play, né? Sejam todos os senhores bem-vindos. Esta é uma série de lives que reforça a missão da Febrasgo em atuar no âmbito científico, promovendo a educação e atualização através de informações confiáveis e diretrizes valorizando a saúde da mulher. Hoje, como tema, nós teremos o tratamento da obesidade na prática do médico, em particular do ginecologista, a segunda edição que fazemos desse item tratamento da obesidade. Nós abordaremos casos clínicos sobre obesidade, climatério e risco cardiovascular, e também um caso clínico sobre obesidade e depressão. Nós gostaríamos de agradecer aqui o apoio da Novo Nordisk para este evento e dizer da minha satisfação de ter dois ilustres colegas que vão nos apresentar os casos clínicos para que a gente possa discuti-los. A doutora Maria Celeste, professora titular de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, diretora de Valorização e Defesa Profissional da Febrasgo, vice-presidente da Sobrac e diretora científica da Abraço. Também teremos a honra de ter presente aqui o Dr. Márcio Alexandre Rodrigues. Ele é professor adjunto de ginecologia da Universidade Federal de Minas Gerais, diretor de ensino e residência em ginecologia e obstetrícia da Sociedade de Ginecologia de Obstetrícia e Ginecologia de Minas Gerais, a SOGMIG, e é membro da Comissão Nacional de Climatério da Febrasgo, além de editor associado da Women and Health. Nós, então, teremos um tempo máximo de 15 minutos para apresentar cada um dos casos, e eu entendo que não é demais lembrar aos senhores, embora conhecido de todos, de que a obesidade é um problema quase que epidêmico entre nós, né? São raros os países que têm cifras baixas de obesidade, particularmente o Japão, a Coreia do Sul, que têm cifras muito baixas, 4% ou 5%, mas no resto do mundo, em geral, está acima de 20%, e no Brasil a obesidade é ao redor de 22%, com todas as suas implicações sobre a saúde, que nós teremos a oportunidade de discutir aqui hoje, não é? Como depressão, ansiedade, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença hepática gordurosa, repercussões sobre a fertilidade, repercussões osteoarticulares, particularmente a osteoartrite do joelho, a apneia do sono, as doenças cardiovasculares, nas suas diferentes modalidades ou nos seus fatores de risco, interferindo com as dislipidemias, com a hipertensão, né, aumentando o risco de tromboembolismo pulmonar, e a incidência de diabetes tipo 2, né, além do aumento da incidência de câncer, particularmente o câncer coloretal, câncer de endométrio do homem e o câncer de próstata. Bom, feita essa panorâmica geral, eu não gostaria de me alongar mais e já aproveitar para prontamente passar a palavra para a doutora Celeste, para que ela possa, então, nos apresentar o primeiro caso clínico. Por favor, Celeste, um prazer ter você comigo aqui mais uma vez, viu? Obrigada, César, muito obrigada, é um prazer muito grande estar junto com o César, junto com o Márcio. Agradeço muito o convite aí da Novo Nordisk e também da Febrasgo para a gente poder abordar esse tema tão importante como o César já introduziu. Essa apresentação, a gente vai estar enfocando num caso clínico de uma paciente no climatério com obesidade e chamando atenção exatamente para a questão do risco cardiovascular e o que nós, ginecologistas, podemos atuar em função dessa patologia aí que se imbrica, né? A obesidade e, da mesma forma, o risco cardiovascular. Então, essa é uma paciente com obesidade, 54 anos, acho que pulou esse slide. Ela vem referindo que engordou ao longo da vida adulta e durante as gestações.
ela refere ter feito uso prévio de anfepramona por muito tempo, então é uma paciente que já vem brigando aí com a obesidade, né, ao longo da vida. Ela teve perda de peso, só que manteve o peso perdido lá nesse momento no passado. Até 4 anos atrás, ela estava com aproximadamente 70 quilos, mas a partir disso passou a ter estresses, né? Teve uma mãe internada por 1 ano e meio, um marido com demência e morte nesses 2 anos, teve demanda judicial e, com tudo isso, ela acabou ganhando 38 quilos. Ela é hipertensa, em uso de losartana, 2 vezes ao dia, 50 miligramas, com hidroclorotiazida. Relata que aos 50 anos teve um carcinoma mamário, luminal A, e realizou citorectomia com radioterapia e fez uso do tamoxifeno por 2 anos e aromazin por 3. Próximo. Ela acompanha também um quadro de depressão com psiquiatra e faz uso de fluoxetina, 20 miligramas, também bromazepam e zolpidem. Tem na história um colesterol elevado, já usou estatina, mas atualmente não, e sedentária, né, sem atividade física, também não é fumante. No exame físico, ela, com peso de 108, o IMC dela calculado ficou em 37, portanto, uma obesidade já grau 2 para 3, a pressão arterial de 140/90, a frequência cardíaca normal, uma circunferência de cintura bastante elevada, 120 centímetros, e o exame ginecológico de mama não mostrou nenhuma particularidade. Nesse momento, a conduta foi de solicitar exames, foi enviada nutricionista, encaminhada, e a orientação alimentar de baixo teor de carboidrato, que já foi de imediato nessa consulta, ainda antes da nutricionista, orientado para a paciente fazer. Nesse momento também, pelo uso prévio já de medicações para tratar a obesidade, como nós sabemos, e a gente vai ver a seguir da questão crônica da obesidade, foi também iniciado a liraglutida como um tratamento medicamentoso para essa paciente com essa obesidade já tão instalada. Na relação dos exames, ela tinha uma glicemia de 120, a hemoglobina glicada elevada de 6,3, colesterol total de 213, os triglicerídeos elevados também, 166, LDL também alto, 142, o HDL 38, e essa ficou então o diagnóstico: obesidade, um pré-diabetes, né, com essa hemoglobina glicada e essa síndrome metabólica que a gente conceitua pelos níveis de glicemia, pela circunferência elevada, pela hipertensão. Também associado à hipercolesterolemia, a depressão que ela nos relatou e uma história prévia aí de carcinoma mamário aos 50 anos. Próximo. Essa paciente, então, retornou em meses, mas aqui eu já estou projetando ao longo dos últimos 2 anos, onde ela foi acompanhada. A gente vê bastante claro que ela teve, com a medicação, também a dieta associada, também a atividade física, uma perda de peso que foi bastante significativa. Ela, em 2 anos, ela teve uma perda de 32 quilos e o IMC dela baixou 11 quilos por metros quadrados. Então, essa paciente vem ao retorno já com índice de massa corporal. Claro que ela manteve, né, esses retornos ambulatoriais aí que estão nessa curva que vocês podem observar. A gente manteve o acompanhamento, mas ao longo, então, desses 2 anos e 1 mês, ela já nos retorna com um peso e um índice de massa corporal já bastante mais satisfatório, né? Então, ela está com o IMC aqui de 26,7. Ainda é um sobrepeso, mas é já uma situação bastante diferente do que aquela que ela nos apareceu na primeira consulta. Próximo. Com o uso, então, da liraglutida, a gente tem aqui uma ideia dos exame físico dela, de vários parâmetros, né? Então, o IMC a gente vê de 37, ela chegou para 31,82, ainda em março de 17, quando não tinha ainda completado todo o período que nós vimos na curva anterior. Mas o que eu quero ressaltar aqui, pode passar, é a questão da pressão arterial dessa paciente, que já ao longo, pode voltar ao anterior, ao longo desse acompanhamento inicial ainda aqui, nos primeiros ainda meses de tratamento, de outubro de 16 até março de 17,
como ela já apresentou níveis pressóricos mais aproximados ao normal, que permitiu que essa paciente descontinuasse a terapia antihipertensiva, tá? Então esse é o primeiro desfecho que a gente vê, que com a perda de peso, de 37 de IMC para 31 de IMC, até com 32, já foi possível que essa paciente reduzisse a medicação hipertensiva e que posteriormente foi inclusive permitido a descontinuação desse tratamento por ela, perdendo peso, normalizando os níveis de pressão arterial. Próximo. Aqui a gente vê alguns exames laboratoriais também, e aqui já está contemplado até o final do período de observação. A gente novamente, né, percebe facilmente a melhora na glicemia, a melhora na hemoglobina glicada, nos níveis de triglicerídeos, do colesterol total e também do LDL. Então, todos os parâmetros aqui lipídicos e de carboidrato, a gente vê que tiveram uma melhora secundários a essa perda de peso que essa paciente apresentou. Isso é o que a gente já vai ver a seguir. Próximo. Próximo. A gente vê, então, nessa imagem, que eu quis também complementar, com o uso da liraglutida 3 miligramas, esse é um ensaio clínico que nos mostrou bastante sobre a perda de peso proporcionada pela liraglutida. Aqui, ao longo de 56 semanas, versus o placebo, a gente vê uma diferença muito significativa de perda de peso, cerca de 9%, com a liraglutida, que também foi acompanhado de menos 8 centímetros de circunferência abdominal versus 3,9 nas usuárias de placebo nesse estudo. Próximo. A gente também pode acompanhar que a perda percentual de peso corporal, ela é em roxo os pacientes que fazem uso da liraglutida e em cinzinha os usuários de placebo. A gente vê que é muito mais pronunciado o percentual de perda, desde as que perdem menos, entre 0% e 5%, até as que perdem 10% ou 15% do peso corporal, é bastante diferente, ou seja, mostrando que todos esses pacientes, isso é muito importante, que entram nesses ensaios clínicos, todos eles perfazem dieta com menor volume calórico, com restrição de carboidrato, com atividade física aumentada, e, além disso, evidentemente, a metade faz uso do placebo, a metade faz uso da medicação. Então, fica bastante evidente aqui que, apesar de todos seguirem uma dieta, todos fazerem atividade física aumentada, o grupo que faz uso também da medicação tem uma diferença muito impactante de perda de peso versus o grupo que faz uso do placebo. Isso é que a gente quer chamar a atenção. Próximo. Aqui a gente vai ver no próximo também os desfechos, então, intermediários, como nós vimos na paciente do caso, né? A redução do peso corporal, em cinzinha é a do placebo, no roxo é das usuárias da liraglutida numa dose subótima, é uma dose de 1,8, e na linha mais inferior, que é a linha que mostra um maior perda de peso, é o grupo que fez uso da liraglutida de 3 miligramas, que é a dose que se preconiza que seja a utilizada. Então, fica muito claro aqui que a dose de 3 miligramas é a dose que proporciona a maior perda de peso quando comparada com a subdose aí, que é de 1,8. Próximo. Aqui a gente também vê que a mudança, a melhora na hemoglobina glicada, da mesma forma que a paciente do caso clínico apresentou, também foi bastante diferente aqui das usuárias de placebo ou das usuárias da liraglutida. E a gente ainda vê de novo que a dose de 3 miligramas, que é a da curva mais inferior, é a dose que melhorou a hemoglobina glicada. Então, foi a dose que proporcionou uma melhora metabólica mais importante quando comparada com a subdose de 1,8. O próximo. Esses são 2 estudos, tão pequenininhos os dados, mas eu quero traduzir para vocês que é a questão da segurança cardiovascular. Nós sabemos que algumas medicações que foram utilizadas para proporcionar perda de peso em pacientes foram acompanhadas de alguns desfechos negativos do ponto de vista cardiovascular. A liraglutida tem pelo menos 2 estudos onde isso foi acompanhado de maneira muito próxima e que mostrou que tanto infarto, AVC,
a doença cardiovascular, de qualquer caso, ela não foi aumentada no grupo que fez uso da liraglutida, né? Então, trazendo uma tranquilidade muito grande em relação à nossa prescrição da liraglutida, mesmo para pacientes que tenham, eventualmente, não só fatores de risco, como a nossa paciente tinha, mas também que já tenham, inclusive, alguma doença cardiovascular instalada. Próximo. Nós sabemos, infelizmente, o próximo, que apesar das nossas pacientes conseguirem perder peso, o que a gente acompanha, e a nossa paciente do caso clínico já tinha isso, né? Ela havia perdido peso por um tempo, ela manteve, e depois ela reganhou peso. E isso é o que nós conhecemos já de longa data. As pacientes tendem a reganhar o peso, e por isso o César lembrou na introdução de que a obesidade é uma doença crônica. Nós temos mecanismos, né, a nível hipotalâmico, que fazem com que, no momento que a gente perde o peso, são desencadeados, né, mecanismos de reganho de peso, seja através de aumento de apetite, seja através de redução do metabolismo basal e menor consumo calórico para as nossas funções vitais. Então, infelizmente, isso desencadeia, né, esse sistema de recompensa de novo, de buscar alimentação com aquela recompensa hedônica. Próximo. Então, esse é o cálculo. Para cada 1 quilo que se perde, a fome aumenta em 100 calorias e o metabolismo diminui em 30 calorias. Como que a gente vai fazer para combater isso? Próximo. A primeira coisa que a gente faz, primeiro, né, a manutenção do tratamento, além da dieta, além da atividade física, o tratamento medicamentoso também é muito importante. E aqui é só para trazer um exemplo, como é interessante, os pacientes que mais perderam peso no início foram os pacientes que mantiveram a maior perda de peso ao longo aqui de 96 semanas. Então, isso é interessante para chamar a atenção. Na verdade, são 8 anos, né? São 96 meses, a linhazinha cinza foram os pacientes que perderam já desde o início, ou mais de 4% ou mais de 6% do peso, e foram eles que justamente ao longo do tempo todo mantiveram essa perda maior. Próximo. E por que, então, novamente, para enfatizar a recuperação do peso perdido, né? Vem em função de aumento da fome, né, que é através da elevação da grelina, por diminuição dos hormônios da saciedade, né, especificamente o GLP-1, a leptina e o CKK, e também por essa redução no metabolismo basal, que é essa redução do gasto energético, né, no repouso e também no exercício. E falando em exercício, o próximo, é interessante a gente comentar isso, nós já comentamos a questão da doença crônica, né, que nós temos, por isso mesmo a manutenção do tratamento é muito importante para evitar esse reganho que a gente está falando, o próximo. E essa questão da mudança do estilo de vida, como eu estava iniciando falando em exercício, né, nós sabemos que a orientação dietética ela é fundamental, né? Então, inicialmente, de modo grosseiro, a gente sempre recomenda uma restrição de pelo menos 500 calorias ao dia. A atividade física ela tem que ser sempre orientada e é muito importante se questionar cada consulta que o paciente faz, como que está andando a sua prática de atividade física. Pelo menos 150 minutos por semana é o mínimo que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Naquela paciente que já teve a perda de peso e a gente está acompanhando em função disso, essa recomendação dobra, 200 a 300 minutos por semana, que vai, então, prevenir a recuperação do peso perdido a longo prazo. E algumas práticas de consultório são muito importantes. Pesar com frequência, promover um menor intervalo entre as consultas e sempre discutir com as nossas pacientes sobre a importância da perda e da manutenção do peso perdido. A gente sabe que as nossas mulheres, em geral, nessa fase do climatério, como essa paciente do nosso caso clínico, elas acabam ganhando peso, elas acabam fazendo medicações, uso de medicações que muitas vezes também podem promover ainda mais o ganho de peso. A fluoxetina é uma dessas medicações que se reconhece a longo prazo como uma possibilidade de promover algum ganho de peso. Elas, em geral, são sedentárias, como a nossa paciente aqui do caso que a gente apresentou. Então, é fundamental que a gente aborde, que a gente chame atenção para isso e, principalmente,
chamar atenção para que a obesidade, como uma doença crônica e como uma doença intimamente relacionada com risco cardiovascular, nós temos essa ferramenta na nossa mão. Orientar e explicar para a nossa paciente: se a senhora conseguir perder peso, a senhora vai conseguir sair desse degrau de risco cardiovascular aumentado para conseguir chegar em situação de saúde melhorada e de qualidade de vida melhorada. Eu acho que esse papel do ginecologista hoje, ele é fundamental. E nós sabemos e temos obrigação de comunicar às nossas pacientes da mesma forma que a principal causa de mortalidade das mulheres nessa faixa etária é justamente a doença cardiovascular. As nossas mulheres têm muito medo de ter câncer, especialmente o câncer de mama. Essa nossa paciente, inclusive, já tinha apresentado câncer de mama, mas muito provavelmente essa nossa paciente, se evoluísse sem perda de peso e deixasse seguir na sua obesidade importante, no seu risco cardiovascular, com hipertensão, ou se pré-diabetes, provavelmente iria evoluir para um diabetes, ela certamente teria um final com morbidade e muito provavelmente uma morte por doença cardiovascular. Próximo. Eu estava comentando sobre as indicações do tratamento medicamentoso. Qualquer paciente nossa com índice de massa acima de 30 já tem indicação, com IMC acima de 25 ou 27, mas com comorbidades associadas à obesidade, sem dúvida nenhuma já tem também a orientação de se iniciar um tratamento medicamentoso. Ou naquelas mulheres que a gente tenha tentado o tratamento convencional com a dieta e com a atividade física e ela não tem obtido sucesso com essas mudanças aí de estilo de vida. Próximo. Eu queria ainda só complementar, eu acho que faltou esse slide, mas só para chamar atenção, pode voltar um que é da atividade física, só para que essa imagem do meio ficar aí na lembrança de todo mundo. Eu só queria complementar. Tem um estudo grande, que na verdade era um programa de TV americana, que eram os grandes perdedores de peso, né? Eram pacientes super obesos e que fizeram nesse programa de televisão americana dieta, atividade física, intervenção farmacológica, para que fossem promovida a perda de peso. E esses foram acompanhados por um bom tempo, e o que foi visto? Os que perderam peso de maneira importante e que conseguiram manter essa perda de peso, eles foram seguidos posteriormente, eles trouxeram informação que é muito valiosa. O que mais conferiu, além do tratamento da dieta e de tratamento medicamentoso, o que mais conferiu uma manutenção da perda de peso foi o aumento da atividade física. Então, isso é uma tecla que a gente gosta e precisa bater sempre. A atividade física, ela é fundamental. Ela é suficiente sozinha para fazer alguma mulher perder peso? Não, ela não vai ser. Muito provavelmente, não. Mas ela é um aliado extremamente importante para, junto com a dieta e junto com a medicação, também promover que, depois que essa mulher atinja o seu peso ideal, ou próximo do ideal, ela não reganhe esse peso, como a gente viu, né, nesse grande programa aí, e que tem várias pesquisas que mostram da mesma forma essa questão da importância da atividade física. Eu agradeço muito e vou ficar aí à disposição para depois do Márcio a gente debater o tema. Muito obrigada, César. Eu que agradeço você, Celeste, porque você trouxe um caso que eu suponho, né, guardadas as peculiaridades do caso, é um caso que se repete, de certa forma, quase que todos os dias, não com todas as características do caso, mas se você pegar a essência do caso, é um caso que praticamente todos os dias nós temos nos nossos consultórios, não é? E que merece essa intervenção apropriada, não é? Para essas pacientes, para, como você bem observou na sua exposição, alterar o prognóstico, não é? De que essa paciente venha, por conta da obesidade, adquirir comorbidades relevantes, né? Que pode abreviar a sua vida, não é? E morbidades sérias,
Aqui nós estamos tratando das doenças cardiovasculares, essa paciente já tinha tido câncer de mama, mas, claro, ela é passível de ter outras modalidades de câncer apenas por conta da obesidade. Então, é um caso muito bem sucedido, acho que ilustra bastante, mostra a importância do tratamento farmacológico e, como você enfatizou, o tratamento farmacológico ele é fundamental, mas ele não pode ser isolado, né? É muito importante essa mensagem que você passou, né? Você precisa associar tanto medidas nutricionais, como foram colocadas aqui, restritivas, especialmente dos carboidratos, e a importância que salta aos olhos dos exercícios, né? Eu vou deixar, aliás, vou solicitar a quem nos dá a honra da assistência de estar conosco aqui, orientá-los de que podem fazer as suas perguntas através do chat, né? É fácil colocar a pergunta aqui através do chat, e após a apresentação que nós teremos a seguir do doutor Márcio Alexandre Rodrigues, nós poderemos abrir, então, tanto para interação com a doutora Celeste quanto com o doutor Márcio, em função de tudo que aqui foi dito, né? Então, eu convidaria desde já o Márcio para que fizesse a apresentação do seu caso e os comentários que ele julgar apropriados. Por favor, Márcio. Bom, muito obrigado, professor César, pelo honroso convite de estar aqui com vocês. Agradeço a novo e um prazer também estar de novo com a professora Celeste. Eu vou pedir o Natan para ele me informar se está compartilhada a tela inteira. Natan, está? Compartilhado. Compartilhado, ok, obrigado. Então, eu vou apresentar um caso em que nós vamos discutir um pouquinho dessa questão da obesidade e da depressão. Então, é o seguinte, é uma paciente de 51 anos, né, com uma queixa de obesidade, história de dor profunda, e o relato dela é que início de um ganho de peso, esse início de ganho de peso ocorreu desde os 15 anos de idade, relata também várias dietas ao longo de sua vida, usou algumas fórmulas também durante este período, e um histórico de depressão que também veio junto com esse ganho de peso, aos 15 anos de idade. Ela iniciou os sintomas vasomotores em torno do período que ocorreu a data da última menstruação, que foi em torno de 49 anos. Esses sintomas eles eram moderados a intensos, ou seja, diurnos e mais intensos à noite. É uma paciente usuária de DIU hormonal, ela já estava na segunda troca deste DIU, e o ginecologista, nesse período, iniciou com a terapia estrogênica para ela, usando o estradiol de forma tópica. E até então, segundo a paciente, não tinha sido abordado pelos profissionais médicos a questão do aumento de peso. É um dado muito interessante para a gente poder discutir mais para frente. O maior ganho de peso foi no último ano, quando ela ficou acamada por causa de dores articulares e de coluna. Ela, então, procurou o psiquiatra, que fez a avaliação e prescreveu uma série de medicamentos. No momento, ela está em recuperação, fazendo hidroterapia, e as medicações que ela estava em uso, Ritalina, 40+20, a vortioxetina, 10, bromazepam, 3 mg 2 vezes ao dia, amitriptilina, 10, zolpidem para dormir, e a quetiapina de 25 mg. Essa paciente apresentava no exame físico um peso de 107,4, um IMC de 38,3, uma pressão arterial de 130/90 e uma frequência de 88. Então, se estabeleceu como diagnóstico um quadro de obesidade grau 2, uma síndrome da dor profunda e um transtorno depressivo que poderia ser encaixado tanto como melancólica ou secundária a uma condição médica, no caso, a obesidade. Então, como conduta, se estipulou uma orientação alimentar, uma revisão dessa medicação com o psiquiatra e optou-se por entrar com a liraglutida nesta dose que a professora Celeste já abordou aí para nós. Com 8 meses de evolução, ou seja, após 8 meses de iniciado esta conduta, essa paciente retorna já com um peso de 76,2, ou seja, ela teve uma perda de 31 quilos, isso vai dar mais ou menos aproximadamente uma perda de 29%, chegando a um IMC de 27,2. Ela relatava uma melhora física, psiquiátrica, reduziu as medicações, suspendeu a amitriptilina e quetiapina, a ritalina e o zolpidem somente se necessário, ou seja, usando esporadicamente, mantendo a atividade física regular.
né? E ela considerou também que os sintomas vasomotores, eles desapareceram completamente, que mesmo na época, antes de ter essa perda de peso, havia alguns sintomas que ainda incomodavam, e agora, neste momento, ela relatava uma melhora bem importante. Se a gente for ver a curva de evolução dessa paciente em 2 anos, a gente pode observar que o inicial, quando ela entrou, né, procurou o serviço para avaliar com um índice de massa corpórea de 38, ela chegou ao índice, o IMC mínimo com 23,6, quando ela suspendeu a Saxenda por conta própria. E a gente pode observar que há um aumento, né? Esse IMC volta quase aos parâmetros iniciados, né? Quando ela entrou no programa de tratamento, logo que ela parou o uso da medicação. Bom, então vamos conversar um pouco sobre essa questão da análise do reganho de peso, análise da relação da depressão com a obesidade e da segurança neuropsiquiátrica, né? Bom, com relação à recuperação de peso, a professora Celeste já apresentou dados importantes aí tentando a gente entender essa fisiologia, e é importante a gente ver que esse balanço, né, tanto do gasto de energia quanto da ingesta de energia, ele mostra, esse sistema de balanço, ele mostra uma oposição muito mais forte à perda de peso do que ao ganho de peso, né? Então, de um lado, nós estamos vendo aí a cordinha puxando para a perda de peso, e a outra no sentido do ganho de peso. Então, o organismo ele vai utilizar mecanismos compensatórios quando ocorre essa perda de peso, né? E os mecanismos a professora Celeste já colocou, que seria o quê? Há um aumento desses hormônios da fome, a grelina, uma diminuição dos hormônios da saciedade, como o GLP-1, né? Uma diminuição, uma redução desse gasto energético no repouso e de exercício, e também uma redução nessa oxidação dessa gordura, que é uma mudança de substrato metabólico, né? Bom, se a gente for ver em termos, a questão da manutenção do peso, ele é um grande desafio, né? Nesse estudo aí, que foi um segmento de vários autores, de 4 a 7 anos, a gente pode observar que realmente há uma perda de peso interessante com a dieta. Quando a gente analisa a manutenção, ela já não é tão eficaz, ou seja, 1/3 a 2/3 dos pacientes que fazem dieta, eles recuperam mais peso do que perderam. Por isso, é um grande desafio essa manutenção, a importância de considerarmos a obesidade como uma doença crônica. E se ela é uma doença crônica, ela merece um tratamento a longo prazo. Com relação à questão do reganho de peso e interrupção, isso é um estudo muito interessante, que eles fizeram uma randomização em pacientes usando, inicialmente, placebo, né, a gente pode ver no tempo 0, e randomizando para usar o rimonabant, de 20 miligramas. Numa segunda fase, por volta aí da semana 56, esses pacientes que estavam em uso de rimonabant foram divididos em um grupo placebo e o outro que manteve o uso do rimonabant. E a gente pode observar que realmente aqueles pacientes que pararam o uso da medicação tiveram uma mudança do peso, ou seja, um retorno, um ganho, né, um reganho desse peso. E aqueles pacientes que mantiveram o uso da medicação ainda mantiveram uma certa redução desse peso, ou seja, com a manutenção do tratamento, esses pacientes mantiveram e ainda alguns deles tiveram uma perda ainda de peso considerada, né? Bom, com relação aos estudos que a Celeste já apresentou alguns, esse é um estudo interessante para a gente ver em relação à perda de peso, né? Então, nesse estudo, a gente pode ver que a liraglutida comparada com 3 miligramas comparada com placebo, esses pacientes inicialmente passaram por uma dieta com uma perda aí de 6%, depois esses pacientes foram divididos, os usando placebo e os pacientes usando a liraglutida. A gente pode ver que realmente há uma importância, né? Uma redução importante e significativa do peso naqueles pacientes utilizando a liraglutida, que chega até em torno de 6,2%. Bom, quando a gente fala em relação à questão da depressão, né, existe, né, uma coisa importante para se discutir em relação a quais seriam essas consequências, né, dessa estigmatização do peso, né, a questão do bullying, né, quais são esses desfechos que podem estar associados à exposição
em relação a essa estigmatização do peso. O que a gente pode incluir desses desfechos adversos? Né? Mais depressão, mais ansiedade, né? Às vezes até ideação suicida, e os comportamentos, né, não adaptados ou desadaptativos em relação à alimentação. Também não podemos deixar da questão da baixa autoestima. Né? A gente pode fazer uma ligação desses dados com o dado da nossa paciente, que vem sofrendo desde os 15 anos com dificuldade em perder peso, né, associando a essa questão da baixa autoestima em função dessa estigmatização que ela enfrentou durante toda a vida dela. Bom, quando a gente analisa dados de depressão, é importante a gente ter algumas coisas em mente, né? Quando a gente fala em tratamento de depressão, isso vai muito na mesma direção da obesidade. Se a gente for pegar aí uma revisão que eu fiz, em torno de 4,4% da população sofrendo de depressão, somente 20% dessas pacientes recebem tratamento adequado quando o diagnóstico é feito de forma correta. Então, não é muito diferente da obesidade. Se a gente for pegar o estudo Action.io, é um estudo muito interessante, se a gente for ver o número de pacientes que também gostariam que o médico fizesse a abordagem do tratamento da obesidade e aquelas pacientes que têm indicação para o tratamento e que vão receber medicação, é um número muito baixo. Né? Nesse estudo de 2015, esse primeiro, há uma associação elevada de prevalência de transtornos psiquiátricos em pacientes que são candidatos à cirurgia bariátrica. E o que os autores observaram? Mais transtornos do humor, mais ansiedade, mais distúrbios alimentares. Em uma outra revisão de 2017, é interessante observar que nesses 3 estudos transversais em adultos, o odds ratio para presença de transtornos depressivos associados à obesidade foi de 1,33 mais chances. Né? Se a gente for... E eles colocam uma coisa interessante que a gente não pode deixar de abordar, que existe essa ligação bidirecional entre a obesidade e a depressão, um entrando na questão da fisiopatologia do outro. Né? Os resultados de outros estudos, né, apresentados, por exemplo, esse outro estudo que eu coloquei aqui para nós, que foi um estudo prospectivo de 10 anos, ele já mostra esses dados interessantes, que mulheres obesas mais velhas, elas apresentaram 38% mais risco de desenvolver um transtorno depressivo. E quando a gente analisa pessoas com quadros depressivos, 10% mais risco de apresentar obesidade quando você compara com o controle. Né? E olha como que esses dados foram semelhantes, né? Em outro estudo, as chances de estar deprimido na obesidade, 1,55, e de obesidade no transtorno de depressão, 1,58, mostrando essa ligação bidirecional entre obesidade e depressão. Quando a gente vai falar em termos de adesão aos antidepressivos, né, é importante a gente elencar quais são as razões mais comuns para os pacientes não se aderirem ao tratamento. E está lá, o ganho de peso está como a segunda razão mais frequente de abandono ou de não adesão ao tratamento dos antidepressivos. Né? Então, a gente precisa conhecer melhor quais são esses medicamentos que estariam associados, né, a maior alteração, maior efeito sobre o peso. Né? No caso dos estabilizadores do humor, eu circulo aqui os mais importantes com um efeito pior, ou seja, um efeito no ganho de peso, né? Que seriam o lítio, a carbamazepina, a gabapentina. Quando a gente analisa os antidepressivos, os piores em termos de efeito sobre o peso, os tricíclicos, os inibidores da MAO e a mirtazapina. Bom, um outro estudo interessante foi essa revisão, é uma revisão bem interessante de ser analisada, que esses autores, eles analisaram o potencial, um provável potencial efeito dos agentes anti-DM tipo 2 para o tratamento psiquiátrico, principalmente no caso dos transtornos depressivos. E nessa revisão, os autores analisaram e eles concluíram que a insulina, a metformina e a liraglutida, eles podem ser benéficos no tratamento de pacientes com transtornos do humor. E mais ainda interessante, né, que alguns destes ensaios clínicos desta revisão mostraram que a liraglutida tem um potencial, né, porque ela demonstrou no tratamento
dessa associação do tratamento como um agente antidepressivo, eles mostraram, os pacientes em uso de liraglutida demonstraram uma melhoria, inclusive nos testes cognitivos. Em termos de segurança neuropsiquiátrica, é importante a gente analisar. A gente optou pela entrada da liraglutida, mas ela te dá segurança em relação à questão neuropsiquiátrica? Sim, né? Se a gente for analisar as desordens psiquiátricas, comparando a liraglutida com o placebo, não há uma diferença entre os dois, tanto na questão de depressão, quanto na questão do suicídio, da autodestruição, ou dos sintomas de ansiedade, ou mesmo dos pacientes recebendo ou um ansiolítico ou um antidepressivo, foram bem semelhantes nesses estudos, resultados de estudos randomizados, tanto com a liraglutida, na liraglutida, quando comparada com placebo, né? Nessa revisão dos estudos randomizados de fase 2 e 3, também os resultados foram semelhantes aos apresentados anteriormente. Se a gente for ver dos eventos gerais dos transtornos psiquiátricos, 11% com a liraglutida e 10,8% com placebo, e selecionando os eventos, depressão, ansiedade, insônia, os dados foram bem equiparados tanto para o grupo placebo quanto para o grupo liraglutida. Ou seja, já estou finalizando, em relação à questão, então, neuropsiquiátrica, que é o tema que eu abordei, existe uma segurança neuropsiquiátrica, né, todos os programas Scale que já estão, né, que foram apresentados para a comunidade científica, não há uma diferença do uso da liraglutida e comparado com placebo no quesito que a gente analisou a questão da segurança neuropsiquiátrica. Portanto, como minha mensagem final, é importante voltar a destacar e enfatizar o que a professora Celeste e o professor César, na introdução do nosso encontro, é uma doença crônica, ela é progressiva e recidivante, né? A gente viu a questão do reganho de peso, principalmente na nossa paciente, teve esse reganho de peso, por ela ter parado a medicação de forma individual, sem um aconselhamento médico. A prevalência de obesidade é absurda, né? Ela vem aumentando e tem uma tendência que isso continue. Ela está associada a várias complicações relacionadas à saúde mental, que podem ser melhor controladas com a perda de peso. A obesidade é uma doença séria, e então é associada não só à redução da expectativa de vida, como também da qualidade de vida dos pacientes, né? E a manutenção da perda de peso é o grande desafio, né, para o controle dessa obesidade. Existe uma grande interface entre a psiquiatria e a obesidade. O psiquiatra ele deve entender a doença e saber intervir no momento correto e escolher a medicação com menos efeitos sobre o peso. E a liraglutida parece oferecer, oferece mesmo uma segurança neuropsiquiátrica que pode ser usada em pacientes sob medicação específica. Muito obrigado. Obrigado, agradeço ao Márcio Alexandre, que também nos trouxe um caso extremamente ilustrativo, que mostra a inter-relação da obesidade com os transtornos de humor, particularmente com a depressão, e dos benefícios dos tratamentos para a redução de peso na melhora desses transtornos do humor. Adiante, se tivermos tempo, poderemos, inclusive, discutir os porquês, até porque a depressão tem tratamentos específicos com fármacos que atuam no sistema nervoso central, mas especificamente interferindo com a neurotransmissão, como nós sabemos, né? Enquanto que a liraglutida tem um efeito não direto sobre a neurotransmissão, mas que pela redução de peso, claro, traz benefícios, como aqui foram muito bem demonstrados. Eu gostaria, não recebi ainda nenhuma questão, pelo menos não chegou aqui no meu chat. Não, desculpe, tem sim. Tem aqui, eu não tinha visto, deixa eu dar uma olhadinha. Ok, eu vou dar prioridade a responder as questões, né? Porque nós temos um tempo relativamente curto, nós temos aqui 15 minutos para o tempo previsto para o encerramento desse nosso Febrasgo Play. Então, acho que a prioridade é de quem está nos acompanhando, né? Então, tem o Aldir Guimarães Dias,
que coloca o seguinte: a dieta, acho que essa então vai em relação a uma afirmação, ou a um fato que a Celeste mencionou, né? A dieta com quantidade de 500 calorias dia é uma recomendação para que se consiga eficácia na perda de peso. Eu acho que você não falou isso, Celeste, me corrija. Mas é importante ter, é bom a pergunta do Aldir, porque é para a gente esclarecer. Para concluir, acho que a sua pergunta é redução de 500 calorias dia, e não porque essa dieta é uma dieta cetogênica, de 500 calorias é muito abaixo de uma dieta tolerável, apenas para que não se confunda uma coisa com outra. Uma coisa é reduzir 500 calorias ao dia, né? E outra coisa é uma dieta com 500 calorias dia. São coisas diferentes. Por favor, comente, Celeste. Boa. Na verdade, César, é interessante a pergunta, porque pode ter ficado realmente esse mal-entendido, né? Então, é bem como tu colocasse, né? A orientação é que se reduza. Essas 500 calorias é uma média, né? Existem orientações para que a redução possa ser desde 250 até 1.000 calorias dia na dieta habitual que a pessoa vinha praticando, né? E uma coisa interessante, César, acho que a gente pode até aproveitar aqui esse momento para falar um pouquinho sobre essas dietas e até chamar atenção para o pessoal que aquela questão das dietas em geral que se veiculam muito, né, como da moda, né, a hiperproteica, a cetogênica, enfim, elas todas, assim, quando são analisadas, quando comparativas entre elas, nenhuma delas, assim, se sobressai de sobremaneira. Mas a dieta mediterrânea, que a gente comenta bastante, são dos familiares antecessores aí do César, elas são umas dietas que têm um valor, né, César? A dieta mediterrânea, você sabe, é aquela dieta que é composta de cereais, de frutas, de grãos, de azeite de oliva, de lácteos, né? A carne vermelha, ela em geral é orientado à ingestão 1, 2 vezes por semana no máximo, mas carne brancas. E essa dieta, ela está relacionada, né, além da questão da perda de peso, evidentemente obedecendo essa restrição calórica, mas também com melhora do ponto de vista cardiovascular. Então, ela é uma dieta interessante. E o outro comentário, só para também aproveitar, César, é a questão de que se fala hoje bastante do jejum intermitente, né? E muitas vezes as pessoas fazem essa pergunta: será que o jejum intermitente é adequado, pode trazer benefício? E o que parece é que sim, né? Tem estudos já mostrando que a adesão ao jejum intermitente, que seria aquele paciente faz o jantar e aí ele fica, né? Depois, no outro dia de manhã, ele não faz o café da manhã e vai somente ingerir no horário do almoço. E isso é uma prática que vem se mostrando também interessante para a abordagem dessa questão da dieta. Mas é isso, César, é mais ou menos uma redução média de 500 calorias ao dia, é bem isso que a gente estava comentando, para promover a perda de peso junto com outras medidas, né? Márcia, você quer agregar algum comentário sobre essa questão da dieta? Não. Na verdade, por exemplo, a questão da dieta tem uns dados interessantes. Quando eu, seguindo o grupo que eu trabalho com eles falam da questão de você reduzir a ingesta de carboidrato após as 17 horas. É um dado interessante, você consegue uma adesão melhor com o paciente do que algumas dietas muito restritivas, você tentar colocar o paciente, ele reduzindo, ele vai fazer aquele mecanismo do hiperinsulinemismo à noite, em função da redução desse carboidrato, você consegue, de certa forma, aderir ele mais a essa questão da dieta. Algumas pequenas dicas que às vezes a gente vai fazendo as pequenas adaptações com o que a gente tem no dia a dia do consultório, né? Viver o consultório no dia a dia não é fácil para todo mundo. Não é o difícil você conseguir que esse paciente tenha uma boa adesão ao tratamento é muito difícil. Então, eu às vezes uso esse, vamos dizer, esse penduricalhozinho aí de fazer, vamos tentar reduzir o carboidrato depois das 17 horas, vamos aumentar a ingestão proteica, né? A não ser que ela vá fazer uma atividade física extenuante, ela vai precisar de carboidrato. Mas se ela não faz, normalmente não faz depois desse horário, aí a gente entra aí em uma redução do carboidrato. É o meu comentário. Eu queria contribuir com vocês, lembrando que se nós tivermos a possibilidade de ter uma nutricionista conosco, claro,
nós teremos uma condição melhor de fazer essas orientações restritivas alimentares que vocês estão falando, por qualquer estratégia dessas que vocês consideraram, né? Mas, no mais das vezes, isso não é possível. A gente reconhece a competência, o comprometimento das nutricionistas nesse trabalho. Nós, médicos, fazemos isso de maneira bastante rápida, né? Nós sumarizamos muito e quando nós conversamos com o paciente, nós dizemos para ele, isto é fundamental. Né? A gente pode dizer o mesmo em relação à atividade física. Isto é fundamental, a orientação nutricional é fundamental, a atividade física, e fazemos a receita. A receita, ele pode aderir ao tratamento farmacológico, né? E ele tem, às vezes, muita dificuldade de fazer, de ter uma boa aderência às orientações que ele recebeu sumariamente, me incluo aqui, entre todos os demais colegas, né? Sumariamente sobre as orientações nutricionais. As nutricionistas, não. Elas gastam lá 1 hora na anamnese delas, elas vão profundamente, entende? Mas como nós não temos isso, eu acho que nós temos que nos munir de coisas que são bastante práticas, né? Ao longo da minha vida, eu me interesso por esse tema há bastante tempo, e eu pude observar que aqui tem um gargalo para nós, né? Orientação nutricional, né? Aqui tem um grande gargalo, né? O que eu costumo fazer é o seguinte, mudar hábitos alimentares é extremamente difícil, porque está inserido, está cristalizado na cultura dos pacientes, nos hábitos nutricionais que se pratica na casa dela, na família dela. O que eu faço de maneira muito simplória, e acho que isso, se levado a sério, pode ajudar bastante. Claro, você pode incrementar o que o Márcio disse, olha, vamos reduzir os carboidratos depois do final da tarde, a partir das 17 horas, né? Como a Celeste falou, que se reconhece de que o jejum intermitente possa ter algum efeito, né? A aderência a isso, em geral, é comprometida, né? Mas, ok, não dá para, contra as evidências, não dá para a gente, não dá para teimar contra as evidências. Mas a orientação que eu faço é o seguinte, é restrição de quantidade de alimento. Restrição de quantidade de alimento, né? Em geral, o obeso, ele come, né? O obeso, aquela pessoa que vem ganhando peso excessivamente, ele come demasiadamente, grandes quantidades de alimentos, né? Se você conseguir fazer com que ele, sem esse suporte de nutricionista, e outra coisa que vocês falaram, que é fundamental, é o acompanhamento de perto desses pacientes. Não pode fazer a prescrição, a orientação, volta daqui 6 meses, não é possível. Você tem que vê-lo rapidamente, em 15 dias, mas, se possível, toda semana, né? Se possível, toda semana. Para nós médicos é muito difícil, né? Fazer isso. Mas eu queria lembrar que a redução calórica, no sentido geral, levando-se em conta os hábitos, e parece que também há suporte de evidências para que essa racionalidade que eu estou expondo para vocês se sustente, de que é importante reduzir caloria, né? É reduzir. A gente fica muito centrado em carboidrato, proteína, gordura, mas se você reduzir as calorias de um modo geral, você pode ter bom êxito, né? Tem uma outra pergunta aqui, a Celeste acho que saiu da nossa tela aqui, né? Não sei se caiu a rede da Celeste, mas enquanto ela volta aí, eu vou dirigir essa pergunta para você, viu, Márcio? É a pergunta da Silvia Cristina. A Silvia Cristina nos pergunta, quais medicações... A pergunta dela é uma pergunta que vai judiar de você, viu? Não, tranquilo. Quais medicações, quais métodos nós teríamos disponível no SUS? E ela argumenta, com razão, já que a liraglutida tem um custo elevado e talvez não seja acessível, né, para uma parte considerável da população. Existem alternativas? Essa é a questão que a Silvia coloca, né? Nós centramos na liraglutida aqui pelas razões que foram consideradas, talvez o fármaco melhor que nós temos hoje em dia, né? Esses inibidores do GLP-1, esses agonistas de GLP-1, né? Inibidores não. Você pode usar inibidores também. Tem inibidores de enzimas proteases que fazem a degradação do GLP-1, mas eles não estão disponíveis, né? Na verdade, você usa os agonistas de GLP-1, né? Um deles é a liraglutida. Pode falar também da semaglutida, que hoje também é aprovada com a mesma indicação para a redução de peso, né? Mas a Silvia está colocando uma questão
Hoje até os alimentos estão muito caros, né? Quem sabe a gente vai emagrecer porque não consegue comprar alimento mais, né? Com essa inflação que nós estamos hoje de 12%, né? Cada vez que vai no supermercado chora, né? É triste, é triste. Então, eu queria, Márcio, que você, por favor, Tá bom. construísse uma resposta para a questão que a Silvia nos traz, né? Ô, Silvia, na verdade, sim, o que a gente tem disponível no SUS? Nós temos o Orlistat, a sibutramina, e agora aquela associação da bupropiona com a naltrexona, né? A gente tem que tomar cuidado com essa associação por causa dos riscos neuropsiquiátricos. Se for paciente em uso dessa medicação, tem que tomar um cuidado. O Orlistat, sibutramina, já é conhecido por todos, mas como o professor César colocou, é o que a gente tem no SUS, né? Se a gente for ver aí, nós não vamos ter um ganho em relação à perda de peso, a gente vai chegar em 4, 5, 6, 7 quilos com essas medicações, e a gente não chega a esses valores, infelizmente, a gente não chega com esses valores da liraglutida, que é o que a gente tem disponível no SUS, são essas medicações. Em termos de segurança neuropsiquiátrica, essa associação bupropiona-naltrexona, ela tem um pouquinho ganho em relação às outras duas que eu citei, mas tem a questão da segurança neuropsiquiátrica, que tem que tomar um cuidado por causa do uso dessas medicações, né? Se quiser, eu emendo também a questão da SEMA, a semaglutida. A gente tem, eu acho que ela colocou a questão da dose aí, professor, que na verdade o que a gente tem, né? A dose, nós não temos ela liberada ainda totalmente no Brasil para... não está liberada, né? Ela está liberada, não foi liberada nos Estados Unidos, né? E, então, o que a gente tem, né? A gente sabe que os estudos comparando lira com semaglutida, a semaglutida teve um ganho muito grande, né? Nós chegamos a ter pacientes com perdas consideráveis, e a doutora aqui coloca a questão da dose. Nós temos a de 0,25, se começa, normalmente se recomenda 0,25, 0,5, 1, porque a gente não tem a dose que foi utilizada nos estudos, né? No estudo a gente vai ver 2,4, porque é a substância utilizada no tratamento da obesidade. O que a gente tem aqui é a semaglutida no tratamento da DM tipo 2. Gente, tinha faltado luz, desculpa que eu tive que voltar no celular, tá? Estou de volta. A gente colocou aqui, Celeste, que você tinha tido um problema, a gente ia dar continuidade, mas depois ia dar oportunidade para que você também ouvisse o que aqui foi perguntado, para que tivesse oportunidade também de responder. Estava se falando da semaglutida, da dose, né? Acho que já está respondida pelo Márcio, né? De forma absolutamente pertinente, apropriada. E então, tem uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta bem pontual, né? Da Maria Elisa de Toledo Nogueira, né? Paciente em uso de lítio, né? Para tratar depressão grave, imagina, né? Depressão grave refratária a qualquer outro tipo de medicação, né? Ou para tratar outros transtornos graves de humor. Essa paciente em uso de lítio se beneficia da liraglutida? Acho que dá para construir um racional para tentar responder isso, né? Eu perguntaria para você, Celeste, como você responderia, então, para Maria Elisa? Então, né, o Márcio fez, eu acho que uma apresentação que ficou bem claro, né, César, sobre a segurança de pacientes em uso de medicações antidepressivas ou outras medicações com ação a nível de sistema nervoso central e que não tiveram prejuízo com o uso da liraglutida. Acho que a pergunta é interessante porque ela faz um pouquinho além, ela não só pergunta se seria seguro, mas se seria benefício, né? Eu acho que é importante a gente deixar bem claro que a liraglutida ela não vai agir diretamente em mecanismos, né, a nível de sistema nervoso central responsáveis por desencadear a depressão, por exemplo, né? Ela poderá trazer benefícios no momento que o paciente tem e consegue uma perda de peso, isso poderá trazer, né, alguns benefícios secundários aí que poderão até trazer alguma melhora também nessa questão da depressão, mas não que a liraglutida vá diretamente atuar, por exemplo, sinergicamente aí com o lítio, né, César? Eu acho que é importante a gente colocar essa questão. Mas uma coisa muito fundamental é deixar bem claro que muitas vezes as pacientes também têm receio de misturar medicamento, né? Posso fazer uso
manter o uso do lítio e também associar, por exemplo, a liraglutida, e isso é uma resposta que a gente pode, com toda tranquilidade, responder que sim, né? Não há piora do desfecho do tratamento da depressão pela associação da liraglutida. E que nós sabemos que outras medicações, né, para tratar a obesidade, muitas vezes podem interagir e muitas vezes até trazer alguma cruzamento aí, né, de mecanismos de ação por terem essas outras medicações, ações a nível de sistema nervoso central que possam trazer prejuízo aí nesse desfecho do tratamento da depressão, por exemplo, né? Márcio, não sei se quer complementar. Celé, na verdade, eu tenho até uma experiência com uma paciente com lítio, interessante você ter colocado essas questões. Eu tive um paciente com um quadro de depressão muito grave, um histórico genético muito ruim de transtornos depressivos na família. É um quadro difícil de tratar, viu, Celeste? Muito difícil. Essa paciente com um ganho de peso absurdo, e por incrível que pareça, junto com a endócrina, junto com a nutricionista, esse complexo, né, a gente nunca trabalha sozinho, bobo a gente achar que nós vamos ficar sozinhos dando conta de tudo, né? O professor César colocou brilhantemente a questão da importância da nutricionista trabalhar com a gente. Essa paciente teve um benefício tão interessante que a gente conseguiu reduzir um tanto de medicação psiquiátrica dela, ela melhorou o humor, né? Ela foi voltando à autoestima, né? Aquela questão da perda de peso, e era um quadro difícil. É lógico que a gente não vai dar a questão da liraglutida em si, mas ajudou. Ela foi um adjuvante aí nessa terapia, né? Só para complementar essa questão. Não, respostas super bem estruturadas, com bom racional. Eu só queria contribuir, lembrando, porque é possível, né? Vocês estudam muito isso, e, claro, conseguiram amealhar um conhecimento bastante grande sobre o que é a liraglutida, né? Sobre como ela age, os efeitos que ela tem no sistema nervoso central, né? E como vocês já fizeram referência, ela vai atuar na regulação do apetite, né? Que fundamentalmente está no núcleo arqueado, né? Então, você no núcleo arqueado tem neurônios que são responsáveis, não é, por produzir saciedade ou para produzir manifestação de fome, né? E o GLP-1, ele não é sintetizado lá no cérebro, né? Pelo menos que saiba, ele é sintetizado na mucosa intestinal, né? Tanto é que quando você tem um aporte calórico por alimentação, você aumenta a glicemia, você aumenta muito o GLP-1. Se você aumentar a glicemia por infusão endovenosa de glicose, você não aumenta tanto o GLP-1. Você precisa fazer com que o alimento passe no tubo intestinal, estimule uma célula específica a produzir o GLP-1. Mais uma vez produzido, ele tem a meia-vida muito curtinha, ele vai no sistema nervoso central e vai atuar lá, inibindo esses neurônios responsáveis por expressar substâncias relacionadas à fome, né, e, ao mesmo tempo, produzir saciedade. E os agonistas, né, com mudanças na molécula, que as tornam mais resistentes à degradação enzimática, faz com que tenha meia-vida muito longa. Então, esses efeitos favoráveis se perpetuam, mas eles, e é aí que eu quero chegar, eles não interferem na neurotransmissão dos neurônios, tanto do tronco cerebral quanto neurônios da córtex, envolvidos com o controle do humor. Né? Por isso é que não há, e vocês responderam apropriadamente, não há efeito antagônico ou efeito de sinergismo. O efeito que se dá de melhora é muito mais, eu acho, até pelo ganho de peso em si, do que propriamente do efeito que ele possa ter, porque o efeito não é direto sobre neurotransmissão, sobre controle do humor. Né? Então, resumo para quem nos ouve, e que vocês responderam muito bem, né? O resumo é de que pode sim, pode ser usado, não há inconveniente, ao contrário, né? Não por efeito direto, né? Mas pelos resultados, ele pode contribuir sim. Teria outras coisas para conversar com vocês, viu? Que seriam muito interessantes, né? Nós poderíamos ficar mais tempo. A questão do reganho de peso, vocês falaram muito bem, é uma questão extremamente preocupante, né? Quase que uma novela isso, esse efeito sanfona, né? Então, lutar obstinadamente contra o reganho de peso é uma obrigação do médico, né?
nós temos que nos empenhar muito em passar essas mensagens claras para os pacientes, né? Para que a gente possa encerrar, tem algumas outras perguntas. Uma delas aqui não é para vocês responderem, né? É só em respeito à pergunta que o Aldir Guimarães Dias faz, né? É possível receber contato e visita de algum representante da Novo Nordisk? Então, acho que para quem da Novo está ouvindo aqui, entrar em contato com o Aldir Guimarães Dias para ver de que maneira possa visitá-lo, porque ele está pedindo por isso aqui. Eu passaria a palavra primeiro para a Celeste, para eventuais considerações finais, de pontos que ela quer enfatizar, e o mesmo depois eu vou fazer com o Márcio. Por favor, Celeste. Obrigada, César. Eu acho que só para passar a mensagem final aí da lembrança, né, do papel importante do ginecologista, né, no atendimento aí global das nossas pacientes, principalmente nessa fase do climatério, que a gente sabe que é tão comum esse ganho de peso ao longo da vida, e quando ela chega no climatério é uma emergência a gente abordar esse tema. Eu acho que é fundamental todo ginecologista estar preparado para abordar, especialmente pelo tema que hoje eu abordei, chamando atenção para a inter-relação importante aí da obesidade com a questão do risco cardiovascular. Então, é preparar mesmo aí a nossa equipe de ginecologistas, né, César, pelo Brasil afora, e da gente poder contribuir aí com as nossas pacientes aqui no Brasil, com essa obesidade em epidemia que a gente está enfrentando. Agradeço muito a companhia de vocês, foi um prazer enorme. Obrigado, Celeste. E só para fazer coro com você, se o ginecologista não se interessar, ela vai aonde, né? Ela acredita que nós possamos ser médicos de atenção primária, que estejamos preocupados com a sua saúde, com a sua qualidade de vida, né? E a obesidade tem tudo a ver com essa questão. E nós estamos aprendendo aqui que o manejo, né, farmacológico, né, as orientações elas estão muito claras, né? Na fala de vocês, elas ficaram muito claras para todos aqui. Nós precisamos nos exercitar nisso, nos empenhar nisso, para que realmente os pacientes possam perder e manter a perda de peso, né? Então, por favor, agora, Márcio, as suas considerações finais. Bom, na verdade, eu gostaria só de enfatizar a questão da obesidade como uma doença crônica e lembrar da pesquisa da Febrasgo, que a gente nunca é demais citar a pesquisa, que o médico que a mulher mais confia é o ginecologista. Então, nós temos uma obrigação, né, de conhecer essa saúde da mulher de uma forma integral. E a questão que eu citei lá, que ninguém nunca tinha abordado com ela a questão da obesidade, até ela chegar em alguém que abordou a questão, né? A paciente gosta que alguém aborde, que o médico aborde essa questão. Então, o meu ponto principal é nesse sentido, e também nos dá um pouco de segurança em relação às medicações, os antidepressivos, os estabilizadores do humor, com o uso dessas medicações novas de uma forma adequada, que a gente pode ter um bom resultado. E agradecer a Novo, professor César, uma honra de estar aqui com o senhor, e Celeste, também, muito obrigado pelo convite aí. Obrigado, viu? Foram excelentes as participações de vocês, eu já previa que assim seria, né? Acho que passaram as mensagens com muita clareza, né? Certamente quem nos dispensou a honra de estar presente aqui, assistindo a apresentação de vocês, sai bastante enriquecido. Também agradeço a Novo Nordisk pela liberdade com que deu para que cada um de nós apresentássemos, particularmente vocês, os casos clínicos, com os comentários que fizeram. Então, agradeço a todos, uma honra estar com vocês, parabéns pelas apresentações, e um abraço a todos. Uma boa noite para todos, viu? Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.